E lá vamos nós, né? 6 de março. E o Trump vai trampando, né? Coisa mais interessante, a corruptela, né? Trumposo. A imaginação, ela corre, né? Ela viaja. Especialmente quando a China se manifesta institucionalmente com a seguinte frase: se é guerra que os Estados Unidos querem, seja ela tarifária, comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para isso. Essa foi a declaração dada ontem pela ministra das Relações, eu acho que a ministra, pela embaixadora da China nos Estados Unidos. Vejam a frase, né? A frase. Tu pega aquele discurso feito anteontem no Congresso americano, né? Um congresso inexistente do ponto de vista do imperador, que baixa atos executivos e atos executivos, tudo sustentado numa, digamos que, emergência autodeclarada, que legitimariam institucionalmente os tais atos executivos que equivalem às nossas medidas provisórias aqui, né? Só que lá não tem aquele esquema que nós temos aqui, que é de convalidação desses atos pelo Congresso Nacional, né? Lá o presidente, ele é imperial nesse aspecto, e assim ele fez. Isso autoriza esses processos de perseguição, por exemplo, né? Essa coisa ensandecida, totalmente enlouquecida contra as políticas de diversidade, né? É inacreditável isso, sabe? Quando tu vê que o cara diz que ele vai cortar financiamento de empresas que tenham nas suas estruturas qualquer tipo de incentivo de inclusão a partir de políticas de diversidade, ou seja, de reconhecer as coisas como elas são, né? Ele anuncia que não tem mais financiamento. É uma vergonha, né? É uma sandice esse negócio. E essa sandice vem na frase final da embaixadora chinesa: ou para qualquer guerra que eles quiserem. Hoje a marinha chinesa é maior que a marinha americana, por exemplo. Hoje a China, tipo, em 10 anos, dobrou a quantidade de ogivas nucleares que tem. Tinha 300 e poucos, parece que agora é 700 e poucos, sendo que para terminar o mundo basta uma. As políticas de dissuasão por conta de poderio nuclear funcionaram, e parece que agora vão funcionar mais ainda. Mas o fato é que a loucurada é um negócio tão gigantesco que pode permitir às pessoas, às vezes, às nações, tomarem caminhos e criarem soluções que antes não estavam nos seus horizontes. Por exemplo, não tem como compreender, do ponto de vista econômico, racional, o que o Lex Luthor está fazendo, né? Não existe isso. As cadeias produtivas, hoje em dia, elas não se sustentam a partir de uma postura ultranacionalista, né, de autossuficiência dos países, porque os países não têm autossuficiência, por várias questões. O abacate que o americano come é produzido no México por uma questão climática. Simples assim. Só que o nosso tema vai bem além do abacate. Peças que são produzidas no México ou no Canadá abastecem indústrias que estão dentro dos Estados Unidos, as chamadas cadeias logísticas. E isso não se resolve da noite para o dia. Agora eu não aceito mais tais peças. Tá bem? Como é que fica a indústria lá dentro dos Estados Unidos? Isso precisa de anos para recomposição. E a cadeia de suprimentos, ela tem que estar estabelecida, né? Mas
Veja o que aconteceu no tempo da Covid, por exemplo, quando houve o seccionamento da distribuição de semicondutores no mundo. Quase toda a indústria automobilística parou. Não precisa ser especialista para ver isso. Está aí. Agora, se tem coisa que é certa, é que esta política ensandecida do Trump vai ter consequências no mundo. Isso é uma verdade. E às vezes me chama a atenção determinados silêncios, né? De gente que aqui no Brasil vestiu o bonezinho vermelho, né? Não o bonezinho vermelho do MST, né? O bonezinho vermelho do MAGA. América Grande de novo. Gente importante, por exemplo, pega a indústria do etanol, açúcar alcooleira, pega o aço, o alumínio. Isso é São Paulo, nós estamos falando de São Paulo. O que o governador de São Paulo tem a dizer depois de usar o bonezinho vermelho? Está quietinho, quietinho. Grande essa de Queiroz, né? As consequências vêm depois, né? As consequências políticas vêm depois. Mas elas são consequências políticas que vão decorrer de um rearranjo econômico gigantesco, né? A presidenta do México já declarou que vai começar a procurar novos mercados. Novos mercados. Por quê? Porque havia um acordo, né, o NAFTA, que é um acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, que foi modificado no governo Trump, no primeiro governo Trump, que o Trump simplesmente pegou e largou na lata do lixo, rasgou. É como se não houvesse um acordo, se não houvesse um contrato a ser cumprido. Ou seja, como eu sou forte, eu mando, eu faço, eu arrebento, e quem quiser que se submeta. A vida não é bem assim. Tantas coisas, pensem vocês na vida de vocês, aconteceram contra a vontade de vocês, contra a minha vontade. Tantas coisas aconteceram na minha vida, né? Mas essas coisas foram capazes de me redirecionar para outras coisas tão melhores do que aquilo que eu vinha vivendo. Assim acontece no mundo das nações. As nações se submetem a isso também. Às vezes, certas situações, catástrofes climáticas, por exemplo, redirecionam os interesses de determinadas nações. Então, esse negócio do Trump, ele acredita, ele vai produzir, sim, um rearranjo na geopolítica internacional e no mundo econômico que vem aqui pela frente. Um governo como o americano, fundado, estabelecido e ancorado num processo plutocrático, é assim que se diz, ou seja, quem tem grana banca, quem tem grana manda. Isso não é novo. Antigamente, quem é que votava? Século XIX, começo do século XX. Quem tinha dinheiro. Era assim. Então, este governo sustentado nesta plutocracia, ela tem limites institucionais que são importantes. Ontem também aconteceu um fato que precisa ser anotado. A Suprema Corte, pela primeira vez, impôs uma derrota ao Trump. E esta derrota veio com o voto de 2 conservadores, sendo que um deles foi indicado pelo próprio Trump. Então são coisas que vêm acontecendo e que nós temos que prestar atenção, porque isso vai mexer nas nossas vidas, sim, para o bem ou para o mal. Voltando à frase da embaixadora chinesa, se querem guerra, tarifária, comercial ou qualquer guerra, estamos prontos para isso, foi isso que ela disse. Lembre do post que fiz ontem, os 3 impérios. Não é gratuito isso tudo que está acontecendo. O rearranjo das áreas de domínio, de controle e de influência estão em pleno desenvolvimento. E o Brasil, como uma grande economia que é, no mínimo, a 8ª economia do mundo, será afetado direta e severamente por isso. E aí, minha gente, a ideologia bagaceira, a ideologia vagabunda, as crenças, os mitos precisam ceder lugar à racionalidade. Lex Luthor,
Tá aí pra gente ver. Ele tá pintado de laranja.